Pessoal, boa tarde. Muito obrigado a todos que nos acompanham aqui no canal PG Web. Uma boa tarde de quarta-feira. Muito obrigado pela audiência de todos. Muito obrigado por essa conectividade. Nosso programa de hoje tem a presença do Arnaldo Moraes, sócio proprietário da Assessorplan. Arnaldo, obrigado pela sua presença com a gente aqui. Boa tarde, obrigado Paulo pelo convite e é uma alegria, uma satisfação estar aqui contigo. Muito bem. Bom, antes de mais nada, né, o Arnaldo hoje é sócio proprietário da Assessorplan, mas a sua história, a sua trajetória, né, na área contábil começou antes disso, né? E foi assim que eu te conheci, inclusive, antes dessa sua trajetória na Assessorplan. Conte um pouco como é que foi essa sua jornada. Eu vim morar para Concórdia com 13 anos e naquela época eu tive uma oportunidade de ir trabalhar no escritório de contabilidade. Isso foi por acaso. Trabalhei 8 anos nesse escritório de contabilidade, fiz o curso de contábeis, que na época tinha poucos cursos na UNC, um deles então era contábeis, optei por contábeis, e foi, né, ou por acaso eu segui a carreira. Isso lá em 93, iniciei então o meu escritório, que na época era a Contábil Center. 93. 93. Foi em 1993 que eu iniciei com escritório próprio, né? Comecei a trabalhar em outro escritório de contabilidade em 88. Ou seja, vai fazer ou já faz 30 anos que você está nessa atividade. Exatamente, 30 anos que eu estou com o meu escritório e mais Perfeito. alguns anos que eu trabalhei em outro escritório. Então já faz um tempo maior. Então eu iniciei a Contábil Center em 1993, né? E em 2011 é que ocorreu a união dos escritórios Contábil Center e Assessorplan, que agora então nós temos a Assessorplan Contábil Center. Que também, né, passou muito rápido, né? 2011, já estamos em 2023, 12 anos já dessa união entre Assessorplan e Contábil Center. Como é que foi esse processo, já que, né, você também já tinha, né, uma experiência muito grande na área, mas aí se aliou a Assessorplan também com profissionais e com uma equipe muito experiente, capitaneada pelo empresário Ari Adami. Então, na época, foi recebido um convite para que a gente pudesse unir os dois escritórios. Naquele momento, achamos que isso seria interessante para ambos. E aí, entre as negociações que nós tivemos, resolvemos, então, unificar os escritórios e hoje a gente se tornou uma referência na nossa região. Pois é, é impressionante como a Assessorplan realmente é uma referência, né, Arnaldo? Atende clientes de Concórdia, mas também de outras regiões. Hoje é uma empresa muito consolidada e muito referenciada no mercado, né? Exatamente. Hoje, claro que o maior número de clientes é Concórdia e região, mas hoje nós atendemos clientes do Brasil todo. Temos clientes que têm filiais praticamente em todos os estados do Brasil. E aí é uma coisa que fica a marca e aí a gente realmente sente que se torna uma referência, que mesmo clientes que vão embora preferem manter a contabilidade conosco, até porque hoje o processo digital ajuda muito nisso. E é uma relação profissional, mas também de muita confiança que está embutida, né, nessa relação do contabilista, da empresa de contabilidade com o empresário, com o cliente. Extremamente de confiança, né? Então, o contador, eu falo muito que, queira ou não queira, passa a ser um sócio daquela empresa. Então, você torna uma referência e a questão da confiança, ela é primordial para o negócio, para a relação entre cliente e contabilidade. Bom, mudou muito essa trajetória da empresa de contabilidade nesses últimos 30 anos, né, que você está nessa atividade. Houve muitas mudanças de conceito. A gente sabe que, em termos de legislação, as mudanças são contínuas, mas de conceito de contabilidade mudou muito? Bastante, bastante. 1993, ou antes disso, que eu já trabalhava em contabilidade, ainda era tudo praticamente no livro, né? Para fazer os lançamentos era manuscrito. Depois veio algumas máquinas, né? Eu lembro muito bem de algumas máquinas que ocupavam, uma máquina ocupava praticamente essa sala.
Sim. Para a gente poder fazer os lançamentos. E depois aí, eu acredito que foi logo depois aí, até um pouquinho antes de 93, né, aí por 90, que eu trabalhava no outro escritório, é que começou a ser investido em computador, em processamento de dados, né? Mas o papel ele era muito presente, né? E isso foi mudando, mudando. Hoje, nós temos que pensar praticamente para ter agilidade e prestar um bom serviço, tem que pensar em 100% digital. Certo. Tem escritórios que já estão, né, praticamente assim, tem escritórios que estão nesse processo atingindo esse objetivo, tem escritórios ainda que têm uma certa resistência, mas não tem volta. Não tem volta a questão digital, né? Bom, a questão do trabalho em si, quando eu falei também do conceito, né, antes falava-se apenas numa assessoria contábil, né? Que é justamente, né, estar em dia com a documentação, enfim, com a questão fiscal. Mas hoje tem muitas empresas, é o caso da Assessoroplan também, que trabalha muito mais profundamente em questão de gestão da empresa, né? Exato, bem lembrado nesse ponto também. Realmente, o contador era visto como... Tanto é que ainda se ouve, meio na piada, ainda se ouve o guarda-livro, né? Certo. Então, era mais ou menos aquele... O contador é o preencher guias. Hoje não, hoje o contador tem que ser um aliado da empresa, levar informações gerenciais para a tomada de decisão, ser um gestor, de fato, do seu cliente. Praticamente hoje as empresas, é o caso da Assessorplan, que nós estamos comentando aqui, ela faz um trabalho de consultoria, para os clientes. Perfeito. E é esse caminho, né? A consultoria ela tem que estar muito presente, né? Os clientes sentem essa necessidade, né? E nós estamos, obviamente, trabalhando nesse caminho. Qual é o nosso objetivo? É aperfeiçoar isso. Nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar esse trabalho. O Sebrae tem dados que agora eu não vou conseguir me lembrar aqui, mas de muitas empresas que iniciam, né, seus trabalhos, mas que num curto espaço de tempo acabam não dando continuidade, né? É importante nesse aspecto, né, o auxílio, a consultoria de uma empresa contábil, justamente para que os empresários, para quem está começando principalmente, tenham, né, um direcionamento de suas ações e, quem sabe, para serem mais assertivos em suas decisões. Realmente é importante. Sim, tem esses dados, eu não me recordo certo também, mas num período de 2 a 3 anos, uma boa parte das empresas elas não conseguem dar continuidade aos seus negócios. Claro que tem N fatores, né? Não é só a questão, talvez, gestão, mas mas é a questão o principal é a gestão, né? Que nem sempre também, não é só falha, talvez aí, quando ocorre, não é a falha da contabilidade, mas principalmente daquele empresário que talvez nem queira, né, ter essa gestão ou não está preparado para aquele negócio. Tem muitos casos que o empresário não está preparado para atuar naquele ramo da atividade. Mas, óbvio, que o escritório de contabilidade tem um papel importante nesse processo. Ou seja, é importante quem quer empreender ter muito claramente o que é empreender, né? Quais são as suas funções, os seus deveres, os seus direitos. É importante ter essa noção justamente para que se comece uma atividade e se tenha perenidade, né? Nessa atividade empresarial. É importante ele conhecer do negócio. Conhecer do negócio. Saber os custos que envolve o negócio, que é muito importante, e saber administrar o negócio. Então, acho que são fatores determinantes para que a empresa possa ser bem gerida. E, claro, dependendo da situação, que tenha bons profissionais ao seu redor para que possa isso acontecer. Esses 30 anos de atividades, agora comentando um pouquinho sobre o universo do empreendedorismo, mudou muito também esse conceito de ser um empreendedor nesses últimos 30 anos, né? Quais são os principais predicados, principais qualidades que um bom empreendedor precisa ter hoje em dia, no seu entendimento? Até porque, né, no seu caso, o senhor é empreendedor, né? Não apenas nas Assessoroplan, mas em outras atividades. Sim, realmente tem outros negócios, né?
em parceria com outros investidores, com meu irmão. Então a gente acabou ao longo do tempo investindo em outros negócios, mesclando um pouco os investimentos. O que é uma característica, me parece, do empreendedor de hoje em dia, né? Ele ter uma atividade, mas também já buscar outros nichos de mercado. Exatamente. Tentar buscar, né? Eu acho que essa mescla é importante para o futuro, né? Dos seus negócios e futuro pessoal, inclusive. Mas o que me parece determinante para o empreendedor e para o negócio, o principal é o saber administrar. É o saber administrar bem. É o saber conseguir que o seu negócio ele entenda como funciona, né? E possa então dar continuidade, mas conhecendo aquilo e administrar bem. Me parece, e a gente entende que é o ponto principal. Conhecer bem da atividade. Da área, exatamente, que queira atuar. E a Assessor Plan, hoje, qual é a estrutura que tem a Assessor Plan, Arnaldo? A gente vai, eu sou cliente, a gente vai lá e consegue perceber, né, as dinâmicas, né, cada equipe setorizada, enfim, né, uma empresa hoje que tem uma magnitude, né, que tem uma grandiosidade dentro da atividade contábil. Exatamente. Hoje, então, a gente conta aí atende em torno de 550 clientes PJ, né? Então, tu imagina o universo de pessoas físicas que a gente atende, e realmente a PG é nosso parceiro, né? Nós temos hoje em torno de 80 funcionários, de fato bem setorizado. Nós temos uma sala que a gente conseguiu montar uma estrutura que atendesse dentro das nossas necessidades. O maior grupo de colaboradores é na parte fiscal e contábil. Nós temos então setorizado a questão de societário, financeiro, o departamento pessoal. E o importante de tudo isso é ter uma equipe altamente qualificada, né? Que a gente então procura sempre investir em atualização, em treinamentos, seja treinamento na ordem de pessoal como profissional. Temos dentro da nossa estrutura também uma pessoa especializada nesta área pessoal, que é importante para um negócio quando é de um porte maior. Então, a Serplan é isso. E, em função disso, né, acaba se tornando uma referência na nossa região. Bom, esse é um período agora de muito trabalho para as empresas contábeis, né? Começa agora janeiro, daqui a pouco já tem esse período de declaração. Como é que é esse período para vocês até maio? É um período muito intenso de trabalho? De fato, realmente começa a partir de janeiro, né? Principalmente pega dezembro e janeiro, a gente tem que trabalhar com o planejamento tributário das empresas, que é de suma importância para a sobrevivência dos negócios. Então, é um trabalho intenso nesse período, dezembro e janeiro, fora, obviamente, outros afazeres que são pertinentes à atividade, né? Janeiro e fevereiro também já é um período de muitas declarações e obrigações que o fisco exige das empresas. E a partir de 1º de março, tradicionalmente, sempre foi de 1º de março a 30 de abril, acredito eu, não saiu as regras desse ano, mas deve ser igual aos últimos 2 anos, que se estendeu até maio, porque hoje o universo de pessoas obrigadas a declarar está cada vez maior, porque a tabela do imposto de renda está há alguns anos sem ser atualizada, então cada vez mais. Quem ganha acima de 1.903 já está obrigado a declarar, então hoje é pouca gente que ganha menos que isso. Então cada vez tem um universo maior de contribuintes obrigados a declarar. Então possivelmente vai ser de 1º de março a 31 de maio, que então tem uma sobrecarga em função da declaração pessoa física. E a assessoria, obviamente, está de portas abertas para atender todo o público. Bom, temos mudança de governo, né? Evidentemente que sempre ocorrem implicações com mudanças de governo. O que pode mudar em relação à declaração deste ano? Já existem alguns pontos
que podem ser modificados, algumas orientações específicas para este ano, ou fica basicamente como ocorreu no ano passado? Basicamente igual, até porque todas as mudanças elas têm que acontecer no exercício anterior para serem válidas no exercício seguinte. Então, mudança vai ser algumas mudanças Que foram pontuais buscando desse agora, tema. vale só para o ano que vem, então. Exatamente. Então, não vai acontecer mudança com relação à declaração. Mudança, sim, deve ser mudanças de critérios de como declarar. Mas em termos de valor de tabela, em termos de dedução, isso não tem como mudar agora. E para o ano que vem, o que se vislumbra aí de alterações? O que já está sendo projetado? Só promessa. Só promessa. Tem promessa. Como vem, as promessas sempre acontecem em ano eleitoral. Então a gente de fato não sabe o que pode acontecer, porque se eles mudarem a questão da tabela do imposto à renda, tem que buscar recurso em outras, a fonte de renda em outros meios. Então, mas tem a promessa, sim, né, de aumento da tabela, mas não se sabe o que pode vir pela frente. Muito bem, estamos aqui com o Arnaldo Moraes, que é sócio proprietário da Assessorplan. A gente fala muito sobre empreendedorismo, né? A gente sabe que você tem outros negócios com o seu irmão, parcerias, sociedade. Como é que é isso? Que tipo de negócio que você tem além da Assessorplan que você pode compartilhar com a gente? Então, eu e meu irmão, nós temos já há mais de 20 anos a Iloquímica, que é uma fábrica de produtos de limpeza. Então, e quem iniciou o negócio foi o meu irmão. Ele me convidou na época para ser um sócio dele. Então, hoje a Iloquímica também... Uma empresa hoje grande, né? Grande, né? Também já praticamente 30 funcionários. Já estamos atendendo praticamente o Brasil todo. E começamos o ano passado, um novo marco para nós, começamos a exportar. Então, está em franco crescimento. Nós só estamos limitados à questão do espaço, então também agora a gente está em busca de um local maior para que a gente então possa crescer, porque hoje nós estamos limitados com relação ao crescimento. Fora esse investimento com a Iloquímica, ao longo do tempo fui fazendo alguns investimentos, né, em usinas, em pequenas geradoras hídricas. Então, a gente monta alguns grupos de investidores. E atualmente eu estou como sócio de 3 projetos com um percentual pequeno, né? Todos já estão em operação. Todos em operação. E claro, alguns outros negócios familiares que a gente tem. Em relação à Iloquímica, me chamou a atenção, né? A Iloquímica é uma empresa grande hoje com 30 funcionários, mas que também está tendo a experiência de exportar. E muito se fala que a empresa pode ter essa experiência, pode vivenciar isso, né? Pode trabalhar vislumbrando mercados internacionais. Fale um pouco sobre isso, né? Sobre essa quebra de paradigma até para alguns empresários, de que talvez imaginem que a exportação seja algo inacessível. Nos conte um pouquinho sobre isso, a experiência da Iloquímica nesse aspecto. Então, questão de importação a gente já importa há muito tempo. Até porque produtos para a questão do nosso negócio tem que ser importado. E claro, dependendo do tipo do produto, é mais vantagem importar do que comprar no mercado interno. Mas a exportação já era objetivo de muitos anos, né? Claro que não é fácil tu ingressar, né, nesse meio de exportação. Felizmente a gente teve ano passado uma parceria de um investidor do Rio Grande do Sul, que a gente conseguiu? A gente conseguiu, na época, comprar uma empresa do Rio Grande do Sul, a gente incorporou o nosso negócio, essa empresa que nós compramos já tinha um pouco mais adiantado essa questão de exportação, e aí foi o momento que a gente vislumbrou. Nós já estávamos com esse objetivo já há alguns anos trabalhando com a questão de querer exportar. Mas isso se tornou mais latente a partir do momento que a gente fez esse novo investimento, comprou essa empresa do Rio Grande do Sul, e aí sim iniciamos essas operações de exportação. As questões burocráticas são muito latentes nessa questão de exportação, ou depois que você consegue acessar,
você vê que não é tudo isso, que não tem tanta burocracia, que, é claro, é só atender às exigências desses mercados? Depois que tu tem o processo pronto e exatamente é a questão de tu iniciar, ter essa liberação, ter esse processo, né, que requer uma liberação não por parte da Receita, tem que ter um despachante aduaneiro que faça todo o processo para você, Sim. mas depois a coisa é automática. Então é muito tranquilo a partir do momento que tu iniciou. Claro que para isso também tu tem que ter bom produto, né? Tem que ter o cliente que queira comprar o seu produto, Claro. né? Então, assim, o maior desafio é esse, é ter um bom produto e ter esse cliente que queira o teu produto. Arnaldo, 30 anos de história realmente é uma trajetória bastante importante em Concórdia. Como é que você se sente hoje morando em Concórdia, investindo, né, sendo um empreendedor, né, olhando, né, para o teu passado e observando hoje o crescimento seu como ser humano, como empresário, e até mesmo o crescimento da cidade? Como é que você avalia tudo isso? Como eu falei no início, né? Concórdia, né? Vim morar em Concórdia com 13 anos, né? Tudo isso iniciou por acaso. Claro que tem toda a questão família que envolve isso, que é determinante para o teu crescimento pessoal, né? E felizmente sempre tive ao meu lado a minha esposa, que sempre me deu força e conseguiu que eu pudesse, né, crescer, né? E crescemos Sim. juntos, felizmente crescemos juntos, formamos a nossa família aqui. Minha filha hoje então fazendo doutorado na Suíça, meu filho tentando a vida como jogador profissional, hoje é jogador profissional do Concórdia Atlético Clube. Que é o Caio, né? Que é o Caio. Iniciou a carreira também aqui no Sub-17 do Concórdia, conquistou alguns títulos, evoluiu dentro do futebol e conquistou essa oportunidade de se tornar profissional o ano passado. Ao longo do tempo também, desde o início da Contábil Center, que também foi, na época, era com outros 2 sócios, não era para ser eu o sócio, era para ser minha esposa, ela me deu essa oportunidade. Sim. Né? E foi importante naquele momento, né? E felizmente isso deu certo, nós juntos colhemos todos esses frutos. Mas ao longo do tempo também eu fui muito envolvido na sociedade, Sim, em entidades de classe, a SIC, cooperativas, diversos, no esporte, né? no esporte. Então, eu sempre tive um bom envolvimento e esse envolvimento também me proporcionou na vida pessoal e na vida profissional essas conquistas, né, que felizmente a gente acaba não tanto pelo fato familiar como pelo fato profissional, sendo reconhecido na sociedade. E Concórdia, para mim, se tornou o berço, né? É a minha terra querida, é o que eu adotei. Claro que a minha família sempre gostou da região do litoral, né? Sempre se fala em, quem sabe, algum dia morar no litoral, mas Concórdia a gente tem um carinho especial. Muito bem, Arnaldo, obrigado pela sua presença. Que bom bater um papo contigo aí sobre o teu trabalho, um pouquinho sobre a tua trajetória. Muito obrigado, ficamos muito felizes com a sua presença com a gente aqui. Obrigado mais uma vez por ter participado. Paulo, meu amigão, né? Então, não só meu cliente, como meu amigo pessoal. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite e agradeço ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a trajetória. Ok, obrigado Arnaldo Moraes com a gente hoje aqui. Que grande satisfação poder trazê-lo aqui para bater um papo com a gente na tarde desta quarta-feira. Daqui a pouco vamos falar sobre Expo Concórdia. Nosso convidado é o presidente da Comissão Central Organizadora, Wagner Simeone, que vai estar com a gente. Uma boa quarta-feira a todos.